muita máquina, Tiburcio. Muita gente está começando a empreender e para você ter noção, são mais de 19 milhões de empresas ativas no Brasil. Mas a maioria delas é extremamente amadora, né, gente? Literalmente, a maioria são de microempreendedores. Olha esse gráfico aqui que mostra a quantidade das empresas que são MEIs. E hoje em dia não dá para você montar um negócio sozinho, mas não prestar atenção, por exemplo, num bom serviço ou até um produto diferenciado. O risco de não dar certo por causa da concorrência é muito alto. Então eu vou falar para você aqui máquinas para você ganhar dinheiro. Uma delas você consegue faturar até R$3.000. Fala galera, meu nome é José Fugissa, esse canal aqui é pra você que quer realizar o sonho de ter seu próprio negócio, tá precisando de conteúdo e informação, quer opções pra você empreender e realizar o sonho de ter seu negócio? Então faz o que, Tiburcio? É isso aí, se quiser algum assunto diferente, comenta aqui embaixo qual é o assunto que você quer escutar aqui no canal, beleza? Não esquece de se inscrever lá. A primeira máquina é a máquina de salgados. Quem que não gosta de salgado, né, Tiburcio? Qual o salgadinho que você mais gosta, Tiburcio? Coxinha com frango catupiry ou só frango? Não, só frango. Só frango? É mesmo? Com ela você consegue ter sua própria mini fábrica de salgados em casa. Essas máquinas conseguem em média produzir até 5.000 salgados por hora. Obviamente que depende da capacidade da máquina que você vai investir. E os preços delas variam aí, custam a partir de R$2.000. A segunda máquina que eu trago hoje para vocês é a máquina de açaí expresso. Já pensou em ter uma mini máquina, mini fábrica de vender casquinha de açaí? Casquinha de açaí é boa, né? É uma boa ideia para quem quer empreender, porque açaí vende igual água. Tiburcio, para você ter uma ideia, segundo a Embrapa, o Brasil consome mais de 1.000 toneladas de açaí por ano. Olha esse gráfico aqui que mostra a quantidade de consumo de açaí por região. O Brasil é chegado no açaí, né, Tiburcio? Você acha no mercado máquinas batedeiras de açaí a partir de R$1.500. A terceira opção é uma máquina de customizar copos. É uma ideia aí de você produzir uma grande quantidade de copos personalizados, aí pode vender para eventos, por exemplo, já que é bem comum as pessoas darem copos de lembrancinha para os convidados. Se você gosta da ideia de vender copos estampados, as máquinas custam a partir de R$400. R$400, Tiburcio, é barato pra caramba. Agora é o seguinte, vamos fazer um comentário aqui. Para. Não é porque nós estamos dando várias opções de máquina, é óbvio que você pode ganhar muito dinheiro com essas máquinas. Mas é óbvio, não adianta você ter a expectativa que você vai investir R$400 numa máquina e você vai ganhar R$400 mil no mês seguinte. Não existe isso, você precisa alinhar a sua expectativa. Por quê? Porque muitas vezes o valor da máquina tem a ver com o quê? Com a produtividade da máquina. Então, se eu pego uma máquina mais robusta, que tem uma alta produção, eu consigo faturar mais. Se eu tenho uma máquina mais limitada, que é essa, por exemplo, de R$400, você vai faturar menos, porque você vai ter condições de produzir menos. A quarta máquina que eu trago hoje para vocês é de algodão doce. Essa máquina aqui até que eu tô querendo comprar, viu, Tiburcio? Quem é que não gosta de algodão doce? As máquinas de algodão doce são bem baratas. Você acha opções a partir de R$190. Nos Estados Unidos, Tiburcio, e na Ásia, tem uma máquina autônoma de fazer algodão doce, sabia? Nossa. E ele faz em formato de flor, vários formatos, colorida, tal. Você aplica lá, coloca o dinheiro, aí sai um algodão doce super top. Depois olha aqui, ó. É óbvio que esse valor de R$190 não é para você comprar uma máquina dessa, né? A quinta opção é uma máquina de casquinha de sorvete. Todo mundo aqui sabe que sorvete é uma coisa que vende muito no Brasil. E você já pensou, ao invés de produzir e vender sorvetes, vender casquinha de sorvetes? Isso é possível. E com uma máquina que faz casquinha de sorvete, você produz em grande escala. Então pode vender aí grandes quantidades para sorveterias da sua cidade, por exemplo. As máquinas de casquinha de sorvete têm preço bastante variado. Você encontra aí as mais baratinhas a partir de R$390. A sexta opção é uma máquina de caldo de cana. Opa, esse negócio é bom, meu. Esse é bom. É óbvio que você precisa ter algum lugar para você vender o caldo de cana. Para você entrar numa feira, não é simplesmente, sei lá, parar, colocar a máquina e começar a vender. Existe licença, existe ponto que você precisa pagar, precisa investigar como funciona. Mas se tem uma máquina que dá dinheiro, Tiburcio, essa máquina de dar cana, viu? As máquinas de caldo de cana custam em média R$2.000.
Para você que está em dúvida onde você vai encontrar o local ideal para você colocar a tua máquina de cana para vender ou para você vender qualquer coisa na rua, recomendo fortemente você entender mais sobre geomarketing. Vou deixar um link na descrição para você clicar depois do vídeo para você ter acesso a um e-book gratuito para você entender como funciona isso. A sétima opção é máquinas de sacos de lixo e também de sacolinha. Com esse tipo de máquina você consegue fabricar sacos de lixo, sacolas de diversos tamanhos, sacolinhas plásticas e sacolinhas de papel. Uma boa ideia para esse tipo de produto é fornecer para pequenos negócios. Por exemplo, você vende sacos de pão para uma padaria e já vende aí em grandíssima quantidade. E se você for pensar mais além, pode até vender propaganda nesses saquinhos que são distribuídos. Isso porque, como é grande quantidade em alta circulação entre as pessoas, os donos de negócio podem se interessar por essa visibilidade toda. O preço médio de uma máquina de saco é em torno de R$7.000. A oitava máquina é a máquina de chinelo. Essa é uma máquina que muitos pequenos lojistas não pensam em comprar, apesar de parecer muito óbvio. Cara, se você for pensar, o mercado consumidor de chinelo é alto, né? Todo mundo usa chinelo. Se o Tiburcio pudesse, até vinha trabalhar de chinelo, não vinha, Tiburcio? É claro! Então, se você fizer umas estampas legais para vender bastante, cara, você tem um mercado gigante para explorar. O preço da máquina de estampa de chinelo pode variar entre R$1.800 a R$3.500. A nona máquina é a máquina de fazer fraldas. E quem tem filho em casa sabe que esse negócio é bom, hein? Com essa máquina aí, só para você ter uma ideia, Tiburcio, você consegue fazer mais de 300 fraldas por hora. Outra vantagem é que se pode vender cada fralda aí a 50 centavos. Mesmo assim, terá um lucro de quase 3 vezes o preço, ainda estará abaixo dos concorrentes. Isso porque se você comprar fralda no mercado ou farmácia, elas vão custar em média R$1,50. Dependendo da marca, até até R$3, tá? Então imagina só, você comprar 5 pacotes com 60 fraldas por dia, no final do mês você vai faturar em média R$3.000. Essa próxima máquina você já vai fazer meu estômago roncar. É a máquina de fazer espetinho. Olha só, hein? Não precisa mais ter gente assando espetinho. Dá para você fazer espetinho manualmente, óbvio, né? Mas a máquina você pode aí ter um processo 1000 vezes melhor, mais rápido, você otimiza também e profissionaliza mais o negócio, padroniza também, né? O espetinho é uma comida que o brasileiro ama muito. A máquina de espetinho pode assar até 180 espetinhos por hora. E o custo dessa máquina fica em torno de R$6.000. A 11ª máquina é a máquina de fazer bottoms. Com as máquinas de fazer bottoms você produzirá mais de 300 unidades por hora. O custo de produção de um bottom pequeno é de cerca de 20 centavos. E você pode vender aí, por exemplo, a R$3, que é um bom lucro, né? Você pode vender os bottoms para presentes personalizados e também para as empresas. A 12ª máquina é a máquina de crepe no palito. Uma opção bem viável é ganhar dinheiro fazendo crepes em festa, de aniversários, por exemplo, batizados e eventos corporativos. Você pode optar por máquinas de crepes que produzem 2 unidades por vez ou até 12 unidades, que é ideal para eventos maiores. O segredo é oferecer vários sabores doces e salgados para você fidelizar a clientela. E os preços dessa máquina variam em torno de R$500 até R$1.500. A 13ª máquina é a máquina de fazer velas. Essa máquina é ideal para quem produz produtos artesanais. Ou tem uma lojinha na frente do cemitério também, né, Tiburcio? Com certeza. Existem vários modelos de máquina para produção de velas, sendo que cada uma delas tem uma capacidade de produção diferente. Com a máquina você consegue produzir grandes quantidades. Algumas produzem mais de 1.200 velas por hora. Então você vai poder vender no atacado para supermercados, igrejas, lojas de variedade, por exemplo. Floricultura também, né? O preço de um equipamento desse tipo fica em torno de... Aliás, a partir de R$700. A 14ª máquina é a máquina de fazer biscoitos. Se você quer trabalhar com máquina de biscoitos, a dica é ter receitas especiais para os seus biscoitos. Faça os biscoitos com sabores e tamanhos variados para o seu produto se tornar mais interessante para os consumidores e chamar a atenção da criançada. Há infinitas possibilidades de você comercializar os biscoitos. Por exemplo, para os vizinhos, para escolas, mercadinhos e também casa de produtos naturais. Outra sugestão é utilizar boas embalagens. Faça uma etiqueta, crie um logo bonito e agregue valor no seu produto. Você encontra essa máquina manual pelo preço médio de R$150. A 15ª máquina é a máquina de fazer suco de laranja. Essa é uma máquina lucrativa ideal tanto para quem deseja montar uma lanchonete, uma padaria ou simplesmente uma loja de suco. O ideal é vender seus
copos de suco próximos de escolas, bancos, pontos de ônibus, ruas bem movimentadas, que então as pessoas estão passando aí por ali com uma cedinha e aproveitam ali para comprar o seu produto. Você consegue comprar uma boa máquina de fazer suco por mais ou menos R$8.000. A 16ª máquina, a máquina de fazer churros. Com uma máquina de churros, você pode trabalhar em festas, eventos, barracas, quiosques, buffet infantil, estacionamento de mercado e também em frente a escolas, pequenos food trucks, delivery e começar a faturar muito dinheiro. Minha dica é trabalhar com diversos sabores e usar embalagens personalizadas. Essa customização faz toda a diferença para você atrair o seu cliente. Outra dica é utilizar receitas gourmet. Tudo isso irá agregar o valor no seu produto. Para venda de churros, você precisa de duas máquinas. Uma maceira de churros, que é desenvolvida para a fabricação de massas de churros, e também a recheadora de chocolate ou doce de leite dentro dos churros. Esse kit pode ser encontrado na internet pelo preço médio de R$1.000 e você pode optar pela compra individual também. É importante destacar que um preparo de um churros não requer muitos ingredientes e por isso possui um baixo custo. Um pacote de materiais com custo de R$8 em média rende cerca de 40 churros e você lucra em mais de 300% por produto. Você quer investir num negócio de máquinas um pouco mais sofisticado, com mais chances de retorno? Então eu vou deixar aqui para você um card no vídeo sobre franquias de máquinas automatizadas para você ganhar dinheiro sem sair de casa. Clica lá para você conhecer mais desse mundo diferente de máquinas. A gente já falou aqui da máquina de customizar chinelo, agora a gente vai falar da máquina de fazer o chinelo em si, né? A máquina de fazer esse chinelo é interessante tanto para quem quer vender esse tipo de calçado nos meses de verão, quanto para quem pretende também personalizar o produto para distribuir em festas e eventos. Com um investimento entre R$2.000 a R$5.000, você já consegue comprar uma máquina manual para produzir aí chinelos de borracha. A 18ª é a máquina de café. A máquina de café é uma boa ideia, primeiro porque café vende fácil. Olha esse gráfico aqui que mostra os maiores consumidores de café do mundo. O Brasil é o segundo país que mais consome café, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. Só no ano passado o Brasil consumiu mais de 21,5 milhões de saca de 60 quilos. Então você consegue aí vender pra caramba. Além disso, você pode colocar sua máquina de café em locais parceiros. Ou seja, você instala em hospitais, universidades, dentro de outros negócios e em outros locais também. Uma boa máquina de café você consegue encontrar a partir de R$1.000. Se tem uma máquina bacana, é essa máquina de fazer cupcake. A máquina de fazer cupcake pode ser bastante útil para quem quer empreender aí no Brasil, no mercado da gastronomia, da culinária, já que otimiza aí a produção dos doces. Você pode focar na venda em festas de aniversários ou de eventos em lojas e também de empresas. O preço de uma máquina de cupcake é em média de R$200. A 20ª máquina é a máquina copiadora de chaves. Muitas pessoas procuram por locais que façam esse tipo de serviço e nem sempre é fácil encontrar esse local. Por isso que uma máquina copiadora de chaves pode ser uma boa ideia para ganhar um dinheiro extra. Ela é barata e pode ser encontrada pelo preço médio de R$600 na internet. Fazendo algumas cópias você já pode lucrar o valor pago pela máquina. A 21ª é uma máquina de processador de alimentos. Com ele você é capaz de triturar, misturar, cortar, fatiar, ralar, processar, espremer, pulsar e até mesmo moer alimentos. Você pode fazer temperos, polpas de frutas, sucos de garrafinha e até mesmo geladinho. O ideal é fazer aí para você vender nos mercados ou em feiras. Você pode encontrar o processador no preço médio em torno de R$300. A 22ª é a máquina moedora de carnes. Essa máquina permite aí você produzir linguiças artesanais, salsichas e até hambúrguer. Você pode vender seus produtos em mercadinhos, feiras e até mesmo ser fornecedor de restaurantes na sua região. Você encontra aí a máquina de moer de carne manual com preços médios de R$100 a R$300. A 23ª máquina lucrativa para você assar frango. Ainda seguindo uma linha de máquina de comida, uma boa ideia é de assar frangos. Existem várias pessoas que começaram com esse tipo de máquina vendendo na porta da casa e aí foram crescendo com o passar do tempo e começando a mudar o seu negócio. Por isso essa máquina pode ser uma aliada para quem deseja iniciar um negócio pequeno. Com mais ou menos R$2.300 você já consegue comprar uma máquina giratória pequena para começar a assar e vender os seus frangos. Fala pessoal, eu sou o Tiburcio. A gente tem um pequeno problema com a outra gravação.
porém aqui eu vim trazer as outras máquinas que estão faltando. A 24ª máquina que eu trago hoje para vocês é a máquina de fazer biscoito para cães. Com ela você pode fazer várias coisas, né? Até alimentar seus cachorros, vender os biscoitos para pet shops, quem sabe até canis, e assim fazer uma renda extra com ela. Essa máquina você encontra na internet a partir de R$9.000. A 25ª máquina que eu trago hoje para vocês é a máquina de estampar tecido. Com ela você pode fazer camisetas personalizadas, tanto para pessoas, amigos, presentes, você pode vender para atacados, quem sabe, e é claro, né, fazer aquela surpresinha num casamento, um aniversário e assim por diante. Uma máquina dessa você consegue encontrar a partir de R$2.000. A próxima máquina que eu trago hoje para vocês é de tijolos ecológicos. Sim, tem uma máquina para você fazer tijolo ecológico. Claro, você pode usar essa máquina tanto para ajudar nas construções que você faz, né, no dia a dia, como também você pode vender os tijolos para alguma empresa que está fazendo algum tipo de construção ou coisa do tipo. Na internet você consegue uma máquina dessa a partir de R$5.000. A próxima máquina que eu trago hoje para vocês é para produzir sabonetes. Cá entre nós, essa nem precisa de máquina, né? Mas se você quer alguma coisa mais padronizada, alguma coisa mais certinha para você produzir seus sabonetes, então essa máquina é ideal para você. Uma máquina dessa você encontra a partir de R$2.500. A próxima máquina é a minha favorita, que é a máquina de impressão 3D. Com ela dá para você fazer milhares de coisas, desde objetos para cozinha, utensílios para sua casa e muito mais, né? Onde a imaginação for, você consegue fazer coisas com essa máquina de impressora 3D. Existem diversos tipos de máquinas de impressora 3D, mas você encontra mais ou menos na média de R$4.000 a impressora. Fora ainda o preço que você tem que pagar dos insumos da máquina. A próxima máquina que eu trago hoje para vocês é a máquina de produção de carimbos. Com ela você pode fazer, obviamente, carimbos, né? Mas o mais interessante é você poder padronizar, né, os carimbos que você faz e poder vender para tanto escolas, gráficas, escritórios e muito mais. E por fim, a última máquina que eu trago hoje para vocês é a máquina de fazer waffles. Zé, você gosta de máquina de fazer waffles? Você gosta de waffles, Zé? Odeio. Ele odeia waffles, mas essa máquina aqui é sensacional porque você pode usar ela para fazer festas, eventos e muito mais. Uma máquina dessas você encontra a partir de R$200 na internet. E claro, né, se você quer uma máquina maior, quer produzir mais quantidade de waffles, você vai encontrar com os preços mais elevados. Curtiu essas máquinas? Olha, tem um vídeo aqui super legal com 10 opções de máquinas para você poder abrir seu negócio, conseguir uma renda extra e quem sabe, né, não prosperar muito em 2023. Espero você nesse vídeo aqui, hein? Vai lá!